o Espírito de Deus falava assim comigo: eu vou restituir tudo quanto eu tirei. E eu comecei a chorar e falei: Senhor, mas nem precisa. Eu já estou muito agradecido, o Senhor já tem feito tantas coisas aqui em casa, estou tão grato ao Senhor. E essa voz repetiu novamente e disse: eu vou restituir tudo quanto eu te tirei. E, gente, impressionante. Quando Deus fala, Ele não tarda, Ele não fica procrastinando. Deus não é assim. É lógico que o tempo de Deus não é igual no nosso tempo. Nosso tempo, nós estamos em 24 horas, 365 dias para um ano, mas o tempo de Deus não é o nosso. Para Ele, 1000 anos é um dia, mas não demorou muito tempo. E Deus começou a restituir tudo quanto Ele havia naquele momento me pedido. E só quando eu comecei a receber e comecei a perceber a maneira que ele estava fazendo, logo me despertou que tinha um propósito em cima disso. Porque Deus não vai simplesmente tirar e te dar apenas por seu bel prazer. Porque Deus não é assim, gente. Deus tem planos com você. Olha que coisa mais tremenda. Ele nos colocou dentro do propósito, nos chamou para ser família, nos chamou para ser povo santo, nos chamou para ser o seu sacerdócio real, a sua nação santa, o seu povo de propriedade exclusiva, que tem uma finalidade. O texto de Pedro 2,9 fala muito claramente sobre isso. E a finalidade é a fim, é com vista. Ele tá mostrando que tem uma finalidade para isso. É de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa isso, gente. Isso é fantástico. E eu me vejo participando da história de Deus, do que ele estava escrevendo, e a nossa história faz parte de toda a história de Deus. Ele separa momentos assim tremendos, importantes para todos nós. Bom, gente, eu tenho outros testemunhos dentro do que eu estou contando aqui, porque mais para frente Deus começa a me falar de como que o que ele havia me dito de fato ia acontecer. Tem vários detalhes para contar sobre isso, mas um deles que eu não posso deixar de falar é que naquele mesmo ano eu já tinha recuperado, eu já tinha meu celular de volta, que foi uma história incrível, e o meu computador de volta, ele voltou assim de uma forma maravilhosa. E foi fruto de trabalho, viu, gente? Deus me chamou para fazer um serviço que eu não acreditava que era para me fazer. Simples e com uma rentabilidade muito boa. E fiz rápido, não me atrapalhou no meu processo ministerial, e eu recuperei tanto o celular como o computador. Mas foi marcas que Deus vai colocando para a gente começar a ter marcos importantes para a gente poder prosseguir a nossa caminhada. E logo depois disso, Deus já me enviou um recurso bastante importante, consegui mudar o carro, trocamos o carro. Aí agora tinha um carro que me dava condições de fazer viagens e ir e vir de uma forma mais eficiente que a gente precisava. Melhorou várias coisas para nós ali, e uma das coisas que Deus permitiu é que eu empreendesse novamente. E aí que foi muito legal, gente, que você já conhece toda uma trajetória, você já está sabendo o que é bom, o que não é, como deve ser, como não deve. Então eu fui bem mais cauteloso e falei, não, então vamos abrir. Era uma empresa de comunicação visual de novo, já tinha se passado um tempo importante, e só que eu comecei a juntar pessoas, falei assim, mas então vamos pegar você aí, sabe aqueles irmãos que estão querendo ter algum negócio, fazer, falou, você tem algum recurso? Vamos juntar força. Então eu tenho a ideia, eu tenho um know-how, acho que ainda tem uns clientes, fomos atrás desses clientes e tal, e foi incrível, porque apareceu novas franquias voltadas na farmácia. E era muito interessante que não era dentro da minha cidade, era fora da cidade, tinha que viajar, tinha que fazer, mas é tudo em Minas Gerais e tal. Mas só que eu não entrei de cabeça, eu ia ali, buscava orientar, às vezes saía, fazia umas vendas e tal, e deixava ali para aquela turminha. Algumas vezes as coisas não estavam indo bem, dava uma desandada e eu tinha que voltar, mas assim, meu coração não estava naquilo, eu queria mais ajudar aqueles irmãos. Enfim, essa foi uma das empresas que, por causa do mercado, da condição, nós tivemos que fechá-la. A outra empresa eu entreguei para Deus. Essa tivemos que fechá-la. Mas dessa surgiu
uma oportunidade incrível que eu quero contar para vocês aqui. Essa oportunidade surgiu justamente porque a gente trabalhava com comunicação e a gente tinha equipamento de recorte, de vinil adesivos e tal. E surgiu uma oportunidade em que o governo, junto à ANTT, Agência Nacional de Transportadores Terrestres, começou em 2004, não vou chamar de um cadastro, mas chamou a todos os caminhoneiros, a toda a frota de caminhões. O governo precisava de conhecer quem era essa frota, aonde estavam, o que eles carregavam, quantos caminhões fulano tinha, ou transportadora, quantos caminhões tem, o que carrega. Era necessário conhecer a frota do Brasil. Olha, gente, que bacana isso, né? E aí tiveram uns irmãos bem preciosos lá de Belo Horizonte que entenderam esse processo e eles começaram a fazer uns adesivos para que era colado na porta do caminhão. E eles ficavam em frente ao CS Senat, e todo caminhoneiro que saía de lá, e eles, nós temos adesivos e tal. Só que não era só um adesivo a NTT, tinha que ter o número dos registros. E esse número saía na hora lá, o caminhoneiro fazia o cadastro dele, saía. E aí, como é que vai silcar um adesivo? Não tinha jeito. Então, eles conversando comigo, eu fiz cartelas de 0 a 9, e essas cartelas de números iam lá e eles colavam ali manualmente mesmo. Mandava umas fitinhas bem legal com umas máscaras de transferência. Eles colocavam os números no adesivo. Oi, gente, esse negócio foi para o Brasil inteiro. Eles fizeram uma maneira bem bacana disso acontecer. Só que logo em seguida, acho que ia ter em 2008, teria realmente um recadastramento bem mais. Só que o Senat não quis mais fazer, então foram para os sindicatos dos caminhoneiros, e os irmãos tinham um sindicato lá, e eles conseguiram, então, agora produzir as senhas e fazer através das senhas, entrar no cadastro dentro da Agência Nacional de Transportadores Terrestres. Aí o pessoal me chamou para participar da diretoria, da formação daquele sindicato, mas olha, era bem interessante a proposta. O pessoal que trabalhou ali também, eles foram muito bem sucedidos, mas eu entendi claramente que não era para mim participar. Deus me deu uma direção bem clara em cima disso. Isso é bom até para te falar o seguinte, que nem toda oportunidade é para você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, olha, mas olha, essa porta abriu, isso aqui e tal. Às vezes a gente vai somando pelas coisas que a gente está vendo. E nem sempre é só pelas coisas que a gente vê, mas é pelas coisas também que a gente não está vendo. A gente precisa entender o que Deus quer, qual que é o momento de Deus para a sua vida. Eu falo que nós também não podemos esquecer que temos um inimigo, e esse inimigo muitas vezes oferece coisas de bandeja para você. E busca entender e discernir qual que é o momento que você está vivendo. Lembrando que Tiago, quando fala assim, olha, não diga que nós vamos mudar para uma certa cidade, e lá nós vamos abrir negócio, e lá faremos negócio, e lá viveremos assim, assim, assim. Não, isso faremos se o Senhor permitir. Tiago é bem enfático nesse assunto, né? Bom, então eu estou falando já aí de 2008 e tal. Quando entra para o ano de 2009, agosto de 2009, eu fui chamado para cooperar com um pastor no interior do Paraná. E ali ele estava numa necessidade importante, e eu cheguei para cooperar com ele e ajudar em alguns pontos. E foi algo bem rápido, e retornei de volta para minha cidade, e com algumas cargas em relação ao que eu tinha visto, que eu tinha percebido como igreja, no ministério. Expus aos demais pastores, mas eles mesmos falaram para mim me agradeceram porque eu tinha ido lá. Mas tipo assim, tá bom, agora deixa conosco. E havia um movimento bem grande para missões, para ir para outro país. Na época, eu me lembro que havia, assim, uma direção clara para o norte da Índia. Não é um lugar romântico não, tá, gente? É um lugar difícil acesso, apesar que eu entendo que muitos missionários estão dedicando suas vidas a lugares bem distintos e com bastante necessidades. Mas, enfim, ali era um lugar que eu tive um desejo de ir. E eu me prontifiquei aí e comecei a me preparar para ir lá e ver a terra, porque a ideia não era só eu ir, eu teria que ir, eu e mais minha esposa, mais meus 3 filhos. Mas como eu tinha passado
por essa cidade no interior do Paraná, eu recebi então um convite desse pastor, que como eu tinha estado com ele, ele falou, olha, eu tenho orado para que Deus envie um presbítero para cá, e toda vez que eu oro eu só penso em você, Deus me traz. Aí eu falei, olha, que bom isso, mas eu vou agora, no próximo ano, estou indo para a Índia. E ele disse assim, olha, eu sei, mas ouça o Espírito Santo. Gente, no primeiro momento foi um impacto assim, né? Ouça o Espírito Santo. Eu pensei, meu Deus, mas eu estou indo para o norte da Índia, um lugar bem difícil, não sei. Será que eu não estou ouvindo o Espírito Santo? Bom, logo em seguida, um dos pastores, que é o Carlos, que estava vindo então para auxiliar mais de perto essa cidade do interior do Paraná, ele me fez um convite, falou, olha, eu estou indo para lá, você não quer ir comigo, vamos junto e tal. E eu me dispus a vir novamente, e pelo caminho ele me perguntou como é que está essa situação da Índia e tal. Aí eu expliquei, falei, tal, mas você está seguro, você está certo disso? Eu falei, olha, eu estou com o coração disponível, mas eu preciso te contar um acontecimento. E contei todo esse convite que esse outro pastor havia me feito. E ele falou, olha, a Índia tem uma urgência, mas essa outra cidade tem uma emergência, e se você for para lá, eu vou entender que é resposta das nossas orações. Gente, você ser resposta de oração é você estar no lugar certo, fazendo o que Deus quer, atendendo à vontade de Deus. Resposta de oração é isso. É você ser bênção aonde você foi colocado, seja na sua cidade, no seu bairro, com a sua vizinhança, enfim, em qualquer outro lugar. Mas é necessário a gente ter clareza que ser resposta de oração está dentro daquilo que Deus tem para ti. É bem isso. Bom, então eu vim com ele e nós participamos um tempo lá na cidade, e voltei, eu quis entender se era realmente para ir para aquela cidade, e busquei conselhos em vários homens que me acompanharam minha vida. E olha, gente, tem um provérbio que fala no provérbio 15, 22, olha só que interessante, fala assim, ó, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Olha que legal isso, gente. E eu pensei, meu Deus, eu preciso de certificar com um, com outro, e busquei, e todos me aconselharam a não mais ir para a Índia e sim vir para o Paraná. E foi assim que eu fiz, em abril de 2010, eu me mudei para cá. Mas olha só, eu não contei para vocês, gente, porque é muito detalhe, mas vamos lá. Mas eu preciso que você me ajude para a gente continuar servindo com todo esse conteúdo. Você se inscreve aí para mim, dá um likezinho pra gente, que vai ser bem legal, porque nós vamos estar juntos e eu quero poder ter uma estrada longa com vocês.